né? Se eu fosse contar a minha história aqui nessa noite, nós não íamos para casa hoje. Mas eu quero só te dizer que para eu estar aqui nessa noite, lá atrás eu paguei um alto preço. Tanto na área da minha vida como na saúde. Como eu disse, eu sou filha de pastor. Jesus já levou meu pai ano passado. Graças a Deus que foi antes da pandemia. Deus levou ele em fevereiro, durante o carnaval. E em março começou essa pandemia. Mas eu ainda tenho minha mãe. Mulher valorosa, vaso de Deus, aos 88 anos. Que quando eu estou lá em Fortaleza, que eu durmo com ela, ela sabe o horário que eu oro de madrugada. Quando eu me acordo, ela já está ali no pezinho da cama me esperando para nós orar junto. Sempre no meio de uma família, no meio de uns filhos, há sempre um ou uma rebelde, não é verdade? Tem que ter. Porque nós somos gerações de Jacó, do nosso Deus de Jacó. Jacó só tinha 2 que não dava trabalho, o resto tudo dava. Que era José e Benjamim, filhos obedientes. Mais de 20 filhos da minha mãe, só eu fui a mais danadinha. Mas eu sempre olhava para ela e me admirava, até hoje me admiro, da sabedoria dela como mãe. Porque uma mulher sábia, ela edifica a casa. E às vezes o Satanás queria pôr na minha mente que meus pais não me amavam como os outros irmãos. Que eu sempre era, como era danadinha, eu sempre era aquela esquecida. E ele conseguiu fazer isso na minha memória. Na época que eu fugi de casa, com 15 anos, eu fugi mais, não foi nem para casar. E nem somente para conhecer o mundo. Que eu já nasci, meu pai já era pastor. Mas sim para mim mostrar para eles que já que eles não me amavam, eu achava que era assim, Depois eu fui ver que não era de mim, mas o Satanás bradava na minha mente isso. Porque a Bíblia diz que o Satanás, ele vive ao nosso derredor, para que eu possa tragar. E eu comecei a botar na minha cabeça que para mim fugir de casa, eu ia ter que casar ou namorar ou fazer alguma coisa. E na época eu conheci o meu esposo. Foi uma paixão muito louca, uma paixão doentio. E ele me tirou de dentro da casa dos meus pais com 15 anos e me trouxe aqui para Natal. Porque ele é de Natal, toda a família. Morei 7 anos no bairro Nova Descoberta. Quando Jesus avisou a minha mãe que iria tudo isso acontecer, o Senhor somente ordenou ela uma coisa: que ela orasse e ficasse quieta. Não tomasse atitude nenhuma, nem ela e nem meu pai, porque lá na frente eu ia pagar um alto preço pela desobediência. Aos 16 anos, através daquele marido ruim, porque eu achava que era um príncipe na época, para ele me tirar da igreja e dos meus pais, ele se tornou um príncipe, mas era um dragão, um leão. 2 anos se passaram, eu com ele casamos. E ele começou a mostrar quem ele era.
Eu não sei se era ciúme, se era doença, mas era um tratamento que eu nunca tive com meus pais. Até apanhar dele eu apanhava. Meu pai nunca levantou a mão para mim. Fora isso, batia muito em mim, me dava surras, me deixava amarrada no pé da cama quando ele tinha que sair trabalhar, e eu ficava como um animal presa numa corda no pé da cama. Fora isso, tinha dia que eu estava tão faminta, mas ele me dava comida na hora que ele queria. Quando ele estava, não sei com quantos demônios, ou o que era, ele dizia: está com fome? Eu disse: hoje ele vai me dar uma comida melhor. Ele me dava comida azeda. Mas a gente com fome não tem escolha. E eu tinha que sobreviver para fugir. O meu foco era ficar forte, mesmo com comida azeda, para me fugir para a casa dos meus pais de novo. Só que o Satanás já tinha outros planos. Ele disse: está com muita fome? Eu disse: demais, meu estômago dói, tenha pena de mim. Você me tirou da casa dos meus pais, que a mesa sempre foi farta, mesmo com comidas simples, mas tanto comia os de casa como quem chegasse. Ele disse: veja o que eu faço, se você está com fome você vai comer desse jeito. E ele urinava na minha comida e fazia eu comer. Quando não colocava areia, pedra. Quando foi um dia, ele me esqueceu. Ele me esqueceu de... Glória a Deus. Acho que é o celular. Ele me esqueceu de me amarrar. Ele me esqueceu de me amarrar. Eu disse: é hoje ou nunca. Só que quando eu achei assim um saco, eu tinha poucas roupas, porque ele rasgou todas as minhas roupas. Ele não gostava das minhas roupas porque era roupa de crente. Ele queria que eu andasse seminua. E quando ele... Está abençoado só. Quando ele... Acho que é o celular, né? Deixa eu ver. Tira aí. Quando ele... Isso. Não, viu? É aqui. Glória a Deus. É o cabo. Ó. Esse treco. Som. Glória a Deus. Glória a Jesus. É assim mesmo. Vamos continuar. Quando eu cheguei na cozinha, né? Não, é o som mesmo, é a mesa. Quando eu cheguei na cozinha, cadê coragem de fugir? Primeiro, eu não estava com disposição de pular 2 muros, muito fraca. E segundo, eu fui paralisada por um ser estranho, não sei, na época eu não sabia o que era. Me paralisou, fiquei dura em pé no chão. Quando uma voz chegou no meu ouvido e disse que se eu queria que ele mudasse aquela minha vida. Eu disse: que vida? Eu achava que estava doida, de tanto passar fome, ele bater muito na minha cabeça, que ele batia muito na minha cabeça, que eu estava delirando ouvindo vozes. Ele disse: não, você não está delirando, eu existo, você só não pode me ver. E ali aquela personagem me perguntava se eu queria mudar de vida. Eu disse: lógico, isso aqui é um inferno. Eu não sei nem por que eu escolhi esse homem.
Ele disse: eu vou mudar, mas você tem que me dar algo em troca. Eu digo: eu mal tenho uma vida, você vai querer o que de mim? Ele disse: você promete que me dá? Quando ele chegar hoje, que passar por essa porta, ele vai virar um príncipe. Ele vai lhe tratar como rainha. Eu disse: se isso acontecer mesmo, eu dou. Não sei nem o que é que tu quer. Ele disse: você acaba de fazer um pacto comigo. Eita Deus. Com a sua voz. Eu não sabia nem o que era pacto, mas eu fiz um pacto com o demônio naquele dia e não sabia que a minha voz seria só para ele. Tanto é que realmente aquele homem, a partir daquele dia, que dizia ser um monstro, virou um príncipe. Porque o inimigo, ele engana. Ele é sagaz. Ele é astúcio. Eu vou continuar. Quando, irmãos, tá orando, viu, irmão? Isso aqui não é normal não, viu? O bichinho tava bonzinho, vai continuar. Glória a Deus. Quando se passaram um ano, tudo mudado, eu já estava uma pessoa diferente. Nem me lembrava que tinha nascido no berço cristão, no lar evangélico. Eu já fumava, eu já bebia. As vestes totalmente diferentes. Foi quando eu recebi uma proposta aqui no Ceará, lá no Ceará, para mim me apresentar em um show de calores. E eu tirei o primeiro lugar na época, com a música do Beto Barbosa, Adocica Meu Amor. Dali em diante tudo mudou. Palcos, viagem, dinheiro, droga. Eu era cantora de férias. Quando Kátia de Troide saía, eu entrava. Quando Beth Nascimento tinha férias, eu substituía. Então o meu contrato era cantora de férias. Foi quando o inimigo soube que eu tinha engravidado. E ele fez de tudo para que eu perdesse minha filha. E a maneira que ele fez de tudo para me perder minha filha foi usar droga sem limite, bater na minha barriga, que eu espancava minha barriga com murros, eu muito drogada, eu batia na minha barriga e acusava ela de ter deformado o meu corpo, porque eu idolatrava na época muito meu corpo. E minha mãe orando, Deus pela sua rica misericórdia, que é essa misericórdia aqui de Abacuque, quando ele disse: nem na tua ira, Senhor, ou na tua ira usa de misericórdia. A minha filha eu não perdi ela. Mastruz com Leite foi se apresentar em Olinda, com as melhores do ano 90. Minha filha nasceu nesse ano, hoje ela tem 31 anos. Mas a minha bolsa estourou dentro do ônibus. Eu nem cheguei a fazer o show. O motorista que fez o meu parto com canivete, porque não deu tempo de chegar no hospital, hoje é pastor em Santa Inês, no Maranhão. Já está bem de idade, mas é o pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Bacabal, Santa Inês. Quando ele disse: eu nunca fiz parto de ninguém, mas eu vou ter que me atrever a fazer o seu. Não sei nem por onde vai, mas tem uma voz que fala aqui comigo. Não era mais aquela voz que teve um encontro comigo na minha sala, não. Já era a voz do dono da minha mãe. Porque ele fala com quem ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. Ele usa quem ele quer. E naquela hora ele
tinha que falar com o motorista, que era o único que não estava nervoso na hora. As outras meninas, dançarinas, os músicos, tudo nervoso. O meu marido nervoso. E ele ali. E Deus tinha que falar, era com ele. Ele disse, amarra ela aqui em 2 poltronas. A voz está me orientando assim, oh, coisa boa. Até desviada da igreja, Deus cuidava de mim. E quando ele disse, fica somente eu e o marido dela. Mas ele fez uma pergunta muito difícil para aquele meu marido. Ele disse, tu quer a quem tu escolhe para eu salvar? Ela ou a criança? Que o negócio aqui está feio. Mas a minha mãe naquela hora já estava de joelho, com a testa no pó, dizendo, Senhor, vai lá. Tu me revela que minha filha está entrando em crise, em dores de parto para ter. E tu me revela que não está numa sala de cirurgia. Tu me revela que ela está no meio do mato. Vai lá, Senhor. Irmão, e para a honra e glória do nosso Deus, aquele motorista. E sabe foi o que meu marido disse na época? Salva ela. Criança a gente faz depois outro. A gente tem uma fábrica, a gente faz depois. Mas quando Deus tem um plano com alguém, lá do teu ventre, Ele já guarda. E para a honra e glória do nosso Deus, minha filha nasce com aquele canivete que o motorista tinha na mão, sem nunca fazer parto de ninguém. Minha filha nasceu de 6 quilos, 600 gramas, 57 centímetros. Minha filha tem 1,90 m, quase 91 de altura. E os médicos só deu 1 ano de vida a ela, por consequência do que eu fazia, do que eu usava, do que eu ingeria. Mas eles se enganaram. Ela hoje tem 31 anos. E já é mãe, casada, já é mãe de uma bebê de 5 anos. Eu já sou avó. Os médicos diziam que eu não ia mais ser mais mãe depois daquela. Após o câncer, ainda numa cadeira de roda, o marido dá um de bonzinho de novo, achando que eu ia me recuperar daquela cadeira e ia voltar a cantar de novo para o Satanás. Ele foi lá como sapatinho de lã, mas Deus até permitiu, porque queria me dar aquela que ia me acompanhar na obra. Porque a mais velha nunca foi daquela, mãe, hoje eu não quero ir para o culto. Mãe, hoje eu estou cansada, sempre dava desculpa, mãe, eu estou com dor de dente. Mãe, e essa que Deus me deu, que é a caçula, começou na obra já beber comigo. Que é a Líbia. Líbia tem 22 anos, termina direito esse ano, é professora, tem 1,80 m, que meu ex-esposo, que hoje eu sou divorciada, ele tem quase 2 metros de altura. E era minha companheira. Agora não está muito pelos estudos, pelo trabalhozinho dela, ela sempre gostou de ganhar o dinheirinho dela. Ela disse, mãe, a senhora não vai poder me dar sempre o que eu quero, porque quem vive da obra vive da fé, e eu não tenho a sua fé. Eu digo, ninguém pode ter a nossa fé igual. Uns têm uma fé minúscula, outra mais um pouquinho, né, irmão? Ela mesmo disse, mãe, eu vou trabalhar cedo, como a Natália. Se formou em veterinária, a mais velha. Eu vou trabalhar cedo, vou me formar, eu quero ser advogada para lhe ajudar. Desculpa, mas eu não vou poder mais lhe acompanhar em todas as viagens, cantar com a senhora, porque ela toca todo instrumento. Deus ensinou ela a tocar instrumento, violão, guitarra, teclado, saxofone, sem nunca ir numa aula de música. Me perdoa, mãe, mas eu vou entrar já na faculdade, já vou começar a trabalhar para pagar minha faculdade, porque provavelmente eu vou ganhar um período só de meia bolsa. Eu disse, as longas viagens que você me acompanhou, valeu a pena, porque hoje eu estou vendo uma mulher de Deus. Aleluia, eu fico muito grata, porque eu sempre dizia à minha mais velha,
Esquece o passado da tua mãe. Não imita ele. Se tu imitar ele, possa ser que Deus não te dê a mesma chance que me deu. Procura servir a Jesus mesmo fraquinha, mas procura. Aleluia, porque eu quero subir e quero que vocês subam. Eu não quero que o inferno ganhe vocês. E com muita luta que eu criei minhas filhas, porque eu me tornei mãe e pai. Meu marido me abandonou quando eu estava grávida da última, mas o Senhor sempre usava os profetas e dizia: eu sou teu esposo, eu sou teu marido, e é eu que cuido de ti e das tuas filhas. Com muito esforço, com muita batalha, elas são umas meninas crentes. Essa mais nova é mais espiritual, porque é uma menina que gosta muito de jejuar, de ir nas vigílias comigo no monte. A outra já é mais assim, mas eu sempre digo: o importante é que você está servindo a Deus, porque o Senhor não vem buscar santarrões, aquele que às vezes a roupa está lá embaixo, mas o coração está pecando. Ela é da Canaã. Admiro muito o ministério Canaã. Admiro muito esse ministério de Cristo, da Igreja de Cristo, porque eu prego muito e pregava muito em Brasília, no ministério de Cristo. Para nós encerrarmos, meu relógio está doido, viu, pastor? Mas o do senhor está bonzinho aí, do pregador. Eu não estou vendo, é relógio aqui. Graças a Deus, quando a igreja está em reforma, não tem nem relógio. Ô, glória. Mas eu estou olhando aqui, viu, irmão? E para a honra e glória do Senhor, Jesus me dá a Líbia. A Líbia já nasceu mais magrinha, 4,10 kg. É uma branquinha e uma moreninha. E quando o Senhor começa a me cobrar, começou com uma simples gripe, uma simples tosse, e haja lambedor, e haja remédio de farmácia, haja injeção, e eu vendo que um caroço crescia no meu lado direito da garganta. Foi quando Deus trouxe um profeta do Rio de Janeiro para pregar na igreja que meu pai estava pastoreando, uma cidade chamada Maranguape, ali no Ceará. E quando aquele pregador estava pregando, aquele profeta, Deus virou para o meu pai e disse: conta os dias, conta as horas, conta os minutos, conta os segundos, porque um das tuas filhas, aquela que está longe, ele não sabia de nada, eis que vai vir na dor, grande será a dor. E não demorou um mês, que quando Deus fala, está falado. Deus não mente. Aí lá vai a Noébia passar por um processo de um câncer. Eu tive um câncer na garganta, tamanho de uma laranja, 35 raízes de pus. Cada raiz dessa me deixa sequelas. Parei no hospital de base em Brasília, porque Jesus disse que ia me curar longe, em terra longe. E com 10 dias internada, eu entrei em coma. Aqueles que diziam ser amigos, cadê os amigos? Cadê o dinheiro? O dinheiro começou a sumir com os gastos. Quando, em 10 dias, já entrando em coma, eu já entrei cega e muda. E não andava mais. Por quê? O meu rins esquerdo parou. Meu fígado ficou em 68 pedaços. Meus 2 pulmões secaram. Perdi minha visão, perdi minha voz. Essa voz aqui, viu, amados, é outra. Porque Deus ainda faz mudo falar. Deus ainda faz cego enxergar.
Do umbigo para baixo eu tive separações de osso. Meus ossos, trincaram. E no que trincaram, minhas duas pernas vieram para trás dos meus quartos. Os meus dois pés ficou como um X um no outro. A doença vai para a cabeça, para o meu cérebro. 35% do meu cérebro parou. Para a medicina, se eu tivesse viva, para a medicina hoje, que eu estava vegetando ou já tinha morrido. A doença vai e deforma meu rosto. Não tem mais o que ela deformar, não tem mais o que ela atingir. Bota a minha boca perto do meu ouvido esquerdo. Enterra meu nariz para dentro do rosto. Eu não tinha mais sobrancelha. Vai para o meu ouvido direito e junta com minha nuca. Mas por que a irmã é tão linda? Obrigada, eu sou mesmo. Mais do que a irmã Aline, não é não? Eu pego vocês. Mas tudo que o nosso Deus faz é bem feito. Quando Deus usou esse profeta para os meus pais, disse: além da dor, ela vai vir toda quebrada, por dentro e por fora. Mesmo quebrada, eu, teu Deus, irei refazê-la, a tua filha, tudo de novo. Está aqui a irmã Noébia, linda, oh glória, sem nenhuma sequela. Dependi de cadeira de roda, sim. Dependi de moletas, sim. Mas o Senhor dizia que seria um processo. E durante o processo, Ele ia me devolver tudo que eu perdi. E eu louvo a Ele de estar aqui em minha língua às vezes não dá, viu pastor? Como é o nome da cidade? Eu fiquei apenas com dificuldade em algumas pronúncias. Dá não. Alexandrina, acertei? Professora, Alexandria, acertei? Filho, escreve para mim depois, vamos ficar treinando, viu? Viu, Valentina? Glória. São pronúncias que os médicos diziam que eu não ia nem falar. Isso é de menos. Só eu louvar. Porque era o que eu mais pedi a Deus. Se eu ficar paralítica, não importa. Se eu não for mais enxergar, não importa. Se eu não vou mais ouvir direito, não importa. Eu quero somente minha voz. Porque eu quero voltar a te louvar. Em todo o tempo que eu viver. Aí Deus vai e manda um profeta. Não sabia que eu tinha orado assim. Diz: porque só me pediu a voz. Se eu vou te devolver tudo que perdeu. Aí devolve o rosto, devolve cabelo, que eu tinha que ficar 1 ano tomando hormônio para ter menos um pouquinho de cabelo, senão eu ia depender de peruca. Devolve os ossos, devolve os pulmões, que os pulmões aqui, minha filha, eita, é difícil eu gripar. Oh glória. Devolve o rins, devolve o fígado. Oh glória. Devolve a visão, a audição, o cérebro que tinha perdido. E estou hoje aqui em Alexandria. Acertei? Oh, Valentina, acertei. E feliz. Porque quem sabe, pregador, eu não estive aqui mesmo na Mastruz. E hoje eu estou aqui na Igreja de Cristo.